Olá a todos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre ligações químicas e suas características, ok? Então vamos lá? A maioria das substâncias encontradas no nosso sistema, essas substâncias são formadas através de átomos que participaram de uma ligação química. Tá, mas para que serve essa ligação química entre os átomos? Os átomos que pertencem, os elementos que pertencem à família 8A, conhecida também como família 0, constituem os gases nobres. Esses átomos já são estáveis por natureza. Os outros átomos têm uma certa instabilidade. Eles precisam participar de uma ligação com outros átomos para adquirir essa estabilidade. Então, um átomo, quando ele participa de uma ligação química, ele vai adquirir configuração eletrônica de um gás nobre. Então, a formação, a quantidade de átomos, uma porção de átomos, que vai formar a molécula, e uma porção de molécula vai formar a matéria. Então, está a substância formada. Então, um átomo ele participa de uma ligação química, e essa ligação química pode ser ligação iônica, covalente ou metálica, para adquirir uma certa estabilidade. No caso o primeiro elemento da família 8A, o primeiro gás nobre ali, é o hélio. O hélio ele tem 2 elétrons na sua camada, que ao mesmo tempo que é a primeira camada é a última, porque o hélio só possui uma única camada. Então ele tem 2 elétrons na sua camada, que vamos dizer assim é a sua camada de valência, já que é a única camada que ele tem. Então ele por natureza já tem uma certa estabilidade. Os outros átomos encontrados ali na família 8A têm 8 elétrons na sua camada de valência. Então quer dizer que todos os átomos ali na família 8A ou família 0, com exceção ao hélio, têm configuração eletrônica na camada de valência 8 elétrons. Então todos eles já são estáveis por natureza. Então, o que acontece com o átomo que ele não tem essa certa estabilidade? Simples. Ele vai se unir a outro átomo através de uma ligação química. Ele vai adquirir uma certa estabilidade. E essa estabilidade ela promove uma configuração eletrônica. Essa configuração eletrônica vai ser de um gás nobre. Ou 2 elétrons na camada de valência, ou 8 elétrons na camada de valência. Algumas substâncias são alotrópicas. Como assim? São substâncias formadas pelo mesmo elemento. Exemplo, você pegar aqui o O2, que é o gás oxigênio, e o O3, que é o ozônio. Essas substâncias são diferentes. Em alguns casos vocês vão ver aí que são substâncias distintas. No caso, substâncias diferentes. Essas substâncias são formadas pelo mesmo elemento químico, que no caso é o oxigênio. O O2 é o gás oxigênio e o O3 é o ozônio. São substâncias diferentes. O outro exemplo está aqui embaixo, o diamante e a grafita. Essas substâncias são diferentes, é evidente, só que formadas pelo mesmo elemento, carbono. Então tem o carbono grafite e o carbono diamante. São substâncias alotrópicas, mas formadas pelo mesmo elemento, mas substâncias distintas, ok? Então vamos lá. Classificação das substâncias. Uma determinada substância foi formada através de uma ligação metálica, então é uma substância metálica, tá aqui, ok? Uma substância que foi formada através de ligação iônica é uma substância iônica, tá aqui. Substâncias formadas através de ligação covalente são substâncias moleculares, tá aqui, certo? Tá aí tudo bem? Então, simples, ligações metálicas vai formar uma substância metálica, é evidente. Ligações iônicas vão formar substâncias iônicas, ligações covalentes vão formar substâncias moleculares, ok? Então tem aqui algumas características. As substâncias metálicas, geralmente isso na temperatura ambiente, são sólidos, com exceção esse elemento aqui, é o mercúrio. O mercúrio, à temperatura ambiente, ele no seu estado físico é líquido, certo? Escrevendo aqui, mercúrio.
ok? Os metais têm um certo brilho, mas quando o metal passa por um polimento, vamos dizer assim, ele perde esse brilho, mas os metais têm o brilho característico. Você pegar aí prata, o ouro, enfim. Tem uma certa facilidade de produzir fios, no caso são ductis. São maleáveis, então produz chapas e por aí vai. Conduz eletricidade, justamente por causa desse tipo de ligação, por causa dos elétrons. Boa condutora de calor, então o metal ele tem essa condução de calor excelente. Até passo alguns exemplos. Até um tempo atrás estava falando de um problema de uma escola, agora eu não lembro qual, aliás, escolas, eu não lembro qual era o estado, enfim, pode até ser em Brasília mesmo, eu não estou lembrado, que essas escolas foram construídas através do, tipo, a parede da escola era um metal. Então, reduziu muito o custo para construir a escola, mas os alunos dentro dessa sala não suportavam o calor dessa sala justamente por isso, porque já que é um metal, esse metal ele tem essa condução de calor. Então, por um lado, a ideia foi boa para, vamos dizer assim, economizar, mas por outro lado, péssima, porque quem aguenta ficar numa sala dessa? No caso das substâncias iônicas, ele tem a temperatura de fusão e ebulição elevadas. No caso, no estado sólido, não conduz eletricidade, ou é péssimo condutor de eletricidade. Porém, quando essas substâncias são dissolvidas ou sofrem fusão, aí sim é boa condutora de eletricidade. Temos aqui alguns exemplos de substâncias formadas através de ligação iônica, o NaCl, o Na2O e o AlF3. No caso das substâncias moleculares, péssimo condutor de eletricidade. No caso do açúcar, o açúcar é um composto molecular. O açúcar não conduz eletricidade nem no seu estado sólido, tampouco no seu estado líquido. É péssimo condutor de eletricidade. Comparando com uma substância iônica, o ponto de fusão de um composto molecular e o ponto de ebulição é baixo. Então são substâncias que têm as suas características. Temos aqui, é evidente que já o estado físico das substâncias moleculares, a temperatura ambiente pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então tem o exemplo do açúcar, tem o exemplo da água, tem o exemplo do dióxido de carbono, dióxido de enxofre, está até aqui os exemplos aqui do lado, certo? Temos aqui no caso aqui é o C3H6O, agora não recordo o nome desse elemento, me desculpa. Temos o H2O, que é a água, e o dióxido de enxofre, ok? Beleza? Então vamos lá. Substâncias iônicas. No caso, a substância iônica, ou as substâncias iônicas, são formadas através da ligação iônica. Essa ligação ocorre quando um átomo ele cede elétron e o outro recebe. Então, tem uma transferência de elétrons. Só que para acontecer esse tipo de ligação, tem que ser entre os metais e não metais. Tem outro caso também de ligação iônica que acontece entre, vou até colocar aqui, ó, metal, ou no caso os metais, certo? Mais o hidrogênio, formando hidreto metálico. Os hidretos metálicos são formados através de ligação iônica. Temos exemplo aqui, ó, o BaH2, que é o hidreto de bário. Esse tipo no caso da ligação iônica, acontece entre os elementos da família 1A, 2A, 3A, com os elementos da família 5A, 6A e 7A. Esse grupo aqui, ó, é o grupo que perde, no caso é o grupo que vai ceder elétrons. Então os elementos da família 1A, 2A e 3A, sendo metal, passa a ceder elétrons, e os elementos
que compõe um grupo aqui, da família 5A, 6A, 7A, recebem elétrons. Então temos o grupo que perde e o grupo que ganha, certo? Os elementos que cedem elétrons vai ficar com uma carga positiva e aqueles que recebem fica com uma carga negativa. Então temos o exemplo aqui, ó, no NaCl. O sódio pertence à família 1A, então tem apenas um elétron na camada de valência, perde esse elétron ficando com uma carga positiva, vai reagir com o cloro, o elemento da família 7A. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência, recebe um elétron ficando com uma carga negativa, formando então o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. É uma substância iônica, então a formação da substância foi entre os seus elétrons. No caso, um tem que ceder e o outro tem que receber. Tá aí tudo bem? Então vamos lá? Uma substância iônica. A substância iônica, quando ela é formada, forma um retículo cristalino ou um aglomerado iônico. Temos o exemplo aqui, ó, o cloro, que é representado pela bolinha verde. Ele tem uma carga negativa, então vai atrair aqui, ó, os elementos que têm uma carga positiva, no caso, o sódio, certo? A mesma coisa acontece aqui com o sódio, a bolinha amarela. Ele tem uma carga positiva, então a atração vai acontecer aqui, ó, os elementos que têm carga negativa, ok? Tem tudo bem? Simples. Então, substâncias iônicas formam retículos cristalinos ou aglomerados iônicos. Substâncias moleculares. As substâncias moleculares são formadas através de ligações covalentes. A ligação covalente ocorre da seguinte maneira. Os átomos têm uma quantidade de elétrons na camada de valência, então passa a compartilhar esses elétrons. Temos o exemplo aqui, os átomos do grupo 14, que é conhecido também como 4A. Tem 4 elétrons na camada de valência, então esses elétrons participam de uma ligação covalente, então vai compartilhar os elétrons. Temos o exemplo aqui, ó, o CH4. O CH4, fazer a estrutura dele aqui, o carbono, família 4A, ele está fazendo 4 ligações simples com 4 átomos de hidrogênio, certo? Grupo 15 ou 5A tem 5 elétrons na camada de valência. Porém, apenas 3 participam dessa ligação, no caso, compartilhando esses elétrons. Se analisar aqui, a amônia, que é NH3 fazer até a sua estrutura aqui, ó, ligada a 3 átomos de hidrogênio, através de 3 ligações simples. Os elementos da família, no caso, grupo 16 ou 6A, esses elementos têm 6 elétrons na camada de valência. Exemplo aqui da água, o oxigênio. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, apenas 2 elétrons participam de ligação covalente, então está formando aqui 2 pares eletrônicos. Grupo 17 ou 7A tem 7 elétrons na camada de valência, então, pegar o caso aqui do HF, o átomo de flúor está na família 7A, 7 elétrons na camada de valência, apenas um elétron participa de ligação covalente, então apenas um par de elétrons. Voltando aqui na família, no grupo 14, família 4A, pegando aqui o exemplo do carbono, o carbono, como ele é tetravalente, muitos aí vão ver em química orgânica, o tempo todo vai falar desse elemento. O carbono, por ser tetravalente, ele pode fazer as seguintes ligações: 4 ligações simples, foi até dado aqui no exemplo, 2 ligações simples e uma dupla, ou uma ligação simples e uma tripla, ou 2 ligações duplas. Então, tá aí tudo bem, certo? Esse tipo, cada traço que é representado uma ligação covalente representa um par de elétrons compartilhados. Tá aí tudo bem? É evidente que também na ligação covalente ocorre a ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa, um elemento empresta os seus elétrons, no caso um par de elétrons, para o outro elemento adquirir estabilidade. Só que na ligação covalente dativa só ocorre depois que participa da ligação covalente comum. Se pegar aqui o exemplo, o SO2. O SO2, dióxido de enxofre, o enxofre ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele vai fazer uma ligação dupla com o átomo de oxigênio. Então, ambos aqui adquiriram estabilidade porque o oxigênio também está localizado na família 6A, também tem 6 elétrons na camada de valência, tem a mesma configuração eletrônica
do enxofre, isso na camada de valência, só que o outro oxigênio precisa adquirir estabilidade. E o que acontece? Aqui é a setinha, ó, que representa a ligação covalente da ativa, no caso a ligação coordenada. Tá aí, tudo bem? Então vamos lá? Substâncias metálicas. As ligas metálicas são formadas através desse tipo de ligação, no caso a ligação metálica. A ligação metálica, tem que destacar aqui, ó, a ligação metálica, ela ocorre da seguinte maneira. Como os cátions, que são cargas, têm cargas positivas, eles são mergulhados em elétrons, esses elétrons formam um mar de elétrons. Então, o que vai acontecer? A atração entre os elétrons, a atração entre eles, como pode dizer assim... enfim, essa atração ela é baixa. Então, no caso, um composto, uma substância metálica, os átomos, são mergulhados, no caso, seus cátions, estão mergulhados nesses elétrons. Então, a atração entre eles ocorre justamente por causa desse mar de elétrons. Então, tem até aqui o exemplo. Tá aí. Então, temos aqui os cátions que têm carga positiva. Tá aqui, ó. Certo? Ok? Tá aí, ó. Perceba que em torno deles aqui tem os elétrons. Isso aqui, que no caso são um mar de elétrons. Ok? Então, é por isso que ocorre a atração entre eles. Certo? Geralmente, uma liga metálica ele tem uma mistura homogênea. No caso, se você pegar o latão é uma liga metálica. No caso do o bronze também é uma liga metálica. Então são substâncias formadas através da ligação metálica. Da ligação metálica é simples como pode dizer assim, a identificação desses compostos aí, certo? Aí o que acontece? Por que é excelente condutora de eletricidade? Simples. Quando há passagem de elétrons aqui, o que vai acontecer com o mar de elétrons? A entrada dos elétrons faz com que os elétrons aqui numa liga metálica saiam. E quando os elétrons saem, conduz eletricidade. Então, essa característica faz com que uma liga metálica é boa condutora de eletricidade. Beleza? É evidente que em breve eu vou fazer algumas questões relacionadas às ligações químicas. Eu também vou explicar por que a nomenclatura do composto iônico, no caso um sal, isso aí junto com funções inorgânicas. Aí também entra a nomenclatura dos ácidos. Também tem que ressaltar que ligação iônica é conhecida também como ligação heteropolar. A ligação covalente é conhecida também como ligação homopolar. E no caso dessas atividades que eu irei fazer a resolução dessas atividades, vou mostrar para vocês também a fórmula eletrônica, fórmula estrutural de Lewis, fórmula condensada e por aí vai, beleza? Tentei fazer esse vídeo, na verdade é uma pequena introdução, um pouco mais curto que o último vídeo, porque ficou aí com quase meia hora, mas enfim, estou tentando tentar reduzir o máximo possível, mas sem perder também tanto conteúdo assim, beleza? Então agradeço a todos aí que estão acompanhando o meu canal, que estão assistindo aí as minhas aulas, começando agora, e é evidente que não quero parar por aqui, porque de qualquer maneira é um auxílio a mais, tanto para vocês e para mim também, eu posso dizer isso, porque também é um aperfeiçoamento.